Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando nesse NT Sul. Olha só, debater o campo, debater valores, debater mercado. Mais uma edição do Campo Futuro da Farsul está começando e vai ter as suas tradicionais rodadas pelo interior do estado. Para falar sobre isso com a gente está aqui o Rui Silveira Neto, ele que é economista da Farsul e vai nos explicar um pouquinho melhor. Oi Rui, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Bom, felizmente as rodadas elas voltam a ser presenciais no Campo Futuro, depois de a gente ter passado aí 3 anos que a gente fez via videoconferência por conta da pandemia. A gente voltou, a gente vai voltar às praças agora, né, presencialmente, e vamos levantar custo de produção de diferentes culturas. A gente vai levantar custo de produção de grãos este ano, vamos ter soja, arroz irrigado, milho, trigo e também teremos soja e milho irrigado também. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho, né? Esse é um trabalho junto com a Confederação Nacional de Agricultura, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, apoiando aqui no Rio Grande do Sul, e também o CPEA, a Exalc, como o ministrador técnico do painel. Então, esse é um programa que a gente acredita muito, que nos ajuda muito numa série de dados, né? E todo o histórico desse programa ele também está disponível dentro do nosso site, né, no Farsul Big Data. Então, eu acho que a gente vai ter esse ano um belo trabalho, embora num ano de estiagem, né? A safra 2023 foi uma safra de estiagem. Espero que nesse levantamento a gente consiga captar bem os efeitos econômicos e financeiros da estiagem de 2023. Rui, e para que o nosso telespectador possa entender como é que surgiu o Campo Futuro, é justamente dessa necessidade de pensar nesses valores, de pensar na safra, qual é o objetivo e como é que ele surgiu lá atrás, quando ele começou? Bom, incrivelmente, ele surgiu antes de eu ser economista aqui na Farsul, né? Antes mesmo de eu me formar em economia, então é um projeto já bem antigo aqui no Rio Grande do Sul, a gente está falando aí de mais de uma década, aí, 15, 16 anos de projeto. Ele iniciou com uma iniciativa, né, de a gente começar a apurar esses custos de produção exatamente com os produtores rurais, né, com quem realmente produz. Então, isso foi uma iniciativa vindo da Confederação Nacional de a gente ir, de certo modo, a campo, né? A gente não vai a campo, literalmente, mas a gente vai nos municípios, né, e conversa com um grupo de produtores selecionados do sindicato que tem essa característica de acompanhar o seu curso, de ter esses dados tabulados, e a partir da realidade que é observada por eles, a gente monta, né, esse dado de custo de produção que é para ser uma fotografia econômica e financeira da safra atual vigente, a que a gente está vivendo agora. Então, no caso, a safra 2023. Pois é, e como é que vai ser como é que vão ser essas rodadas que vocês vão passar pelo interior do estado por diversas regiões, né, e focando sempre nas produções das regiões. Temos, por exemplo, aí Tupanciretã, né, se destacando muito na soja, mas tem outras cidades também. Como é que está esse mapeamento das cidades para o Campo Futuro desse ano? Sim, é muito interessante. Essas já são praças históricas, né? Algumas um pouco mais recentes, mas a gente tem aí praças que têm mais de uma década de dados, né? Bom, no caso a gente vai ter Carazinho, onde a gente vai ver soja, milho e trigo. Depois a gente vai ter Cruz Alta, onde a gente vai ter soja, milho, trigo, provavelmente, pode ser que tenha também, dependendo do perfil de como é que foi essa safra produtora, mas provavelmente vai ter. E também dentro de Cruz Alta a gente vai ter soja e milho irrigados. Tupanciretã, historicamente, é soja e trigo. Em Uruguaiana vai ser só arroz irrigado, né? Por conta das características da região. Depois a gente vai a Bagé, onde a gente tem soja, tanto sequeiro
quanto irrigado em Bagé, para a gente ver, né? Bagé é a praça mais nova do nosso estudo, para a gente começar a observar a entrada da soja na metade sul do estado, e também como ela está nesse ambiente da metade sul sendo irrigada, quais são os resultados da irrigação lá. E depois a gente finaliza em Camaquã, no último dia, que daí vai ser arroz irrigado e soja também na região litoral do estado. Pois é, eu até ia te perguntar, Rui, justamente sobre Bagé, que é uma praça nova que vocês estão abrangendo, né? Relativamente nova, e é relativamente nova também nessa área da soja, tanto é que Bagé hoje em dia já tem aí o seu simpósio da soja, que é um evento que acontece anualmente, discute muito a fundo também a questão da produção de soja na região da campanha, mas não só na campanha, mas na zona sul também. É uma praça nova, o que vocês estão tendo de estudo sobre a metade sul? Ô, Gabriel, uma pergunta muito interessante, até isso que tu relembrou do simpósio da soja. No último simpósio da soja, nós usamos os dados, né, de Bagé no simpósio, né? Como se a gente pegasse o que eles nos deram de informação e levassem de volta de acordo com as nossas análises. A gente vem vendo resultados muito interessantes, a gente vem observando que a soja ela tem dado resultados muito bons irrigados em Bagé. Até tem um produtor que sempre nos ajuda todos os anos, contribui muito, que é o Felipe Dias, lá de Bagé. Se estiver me ouvindo, um grande abraço para ti. Ele sempre disse que a irrigação em Bagé é o seguro, né? Então, ele é o seguro que funciona. Então, é muito interessante observar isso na metade sul, como ela está evoluindo, como os produtores estão tendo resultados e como a irrigação, depois de a gente ver aí 3 estiagens em 4 anos, o quanto a irrigação é importante e, além disso, é um investimento que ele dá retorno concreto para o produtor, né? Ele dá um retorno muito bom e deve ser uma pauta, né, que tem que se trabalhar também em nível de governo, porque todas as vezes que a gente tem estiagem, né, Gabriel, o estado não cresce, né? Não cresce, o PIB normalmente cai, o estado o agronegócio ele é muito forte no estado, ele puxa o PIB e a gente vem observado que aonde se tem irrigação, aonde se consegue irrigar, os resultados eles vêm e o produtor ele passa por muito menos dificuldade e o investimento retorna. Então, é muito importante a gente ter esses dados e mostrar isso via estudo e nos ajuda, né, depois a trabalhar essas pautas de desburocratizar a irrigação, de conseguir ampliar ainda mais ela. Pois é, Rui, justamente falando da estiagem que tu bem explicaste aí, o que vocês têm já de projeção para o Campo Futuro desse ano, né? Qual é a projeção já que vocês fazem, até com base nos números do ano passado? Vamos continuar ainda sofrendo com esses efeitos da estiagem na prática, né, direto para o produtor? O que vocês estão aí estipulando para esse ano? Eu não vou dar nenhuma projeção muito concreta de número, mas provavelmente a gente vai ver dificuldades em uma série de regiões. Tupãciretã, ano passado, que eu posso dizer que foi uma tragédia, né? Foi muito, muito, muito forte a estiagem lá. Eu acho que esse ano vai continuar com resultado bem crítico, né? E o que a gente viu foi que em regiões, né, muitas não conseguiram pagar o desembolso. Tupãciretã, na época da estiagem passada, foi uma delas. Muitos produtores praticamente pagaram para produzir, né? Então, esse ano, acho que a gente vai ver situações bem parecidas. Espero que a gente não veja situações tão críticas que nem foi o ano passado, mas provavelmente os resultados eles não devem ser tão auspiciosos, assim, tão bons quanto deveriam ser, né? Claro que às vezes a gente vê numa região ou outra diferenças, né? Pô, daqui a pouco lá no litoral choveu mais, foi melhor, mas em resumo, não acho que vai ser muito, digamos, felizes os resultados, né? A gente não vai ver assim um grande ganho de margem, né? Eu acho que dessa vez o produtor ele vai enfrentar dois grandes desafios. O da estiagem, que foi o primeiro grande desafio, e agora o desafio do preço.
que vem aí preocupando muito quem colheu alguma coisa nessa safra. Rui, deixa eu te perguntar, já para encaminhar para o final da nossa conversa, tu tens aí as datas para a gente repassar, até para o produtor ficar antenado, vamos repassar as datas então do Campo Futuro e da onde ele vai percorrer. Perfeito. No dia 29/5, que é segunda-feira, a gente vai ter 2 rodadas, começando de manhã em Carazinho e depois de tarde em Cruz Alta. No dia 30/5, a gente vai ir a Tupanciretã de manhã. Depois, no dia 31, a gente vai a Uruguaiana, também no período da manhã. Depois, no dia 1º, a gente vai estar em Bagé, também período de manhã. E depois a gente finaliza na sexta-feira, dia 2 de junho, em Camaquã, também no período da manhã. Então, todos os produtores que irão participar, que são quem não teve ainda o convite, mas esteja na região, procure o sindicato rural, converse com eles, se interessar para a reunião, peça para comparecer, é muito importante. Também quem participa aí de revendas, né, isso é muito importante, quem trabalha com assistência técnica e queira participar também nessas regiões. Eu agradeço muito também a todos os produtores que vão estar presentes nessas reuniões e espero um ótimo trabalho aí para essa final de maio, início de junho. Tá certo, Rui, te agradeço por estar aqui conosco, trazendo todos esses esclarecimentos de um assunto e de um movimento tão importante que é o Campo Futuro da Farsul, e sucesso aí nos trabalhos para vocês. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o trabalho do Campo Futuro. Obrigado, Gabriel. E Daniel, conversamos com o Rui Silveira Neto, que é economista da Farsul, para entender melhor sobre o Campo Futuro e as atividades. Muitos dos números que a gente acompanha do mercado agrícola partem também desses estudos. Daniel, de momento era isso, eu volto contigo ao estúdio do NT Sul.